Amém, queridos. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Vamos então passar para o nosso estudo. Estamos falando, de crentes supersticiosos. Hoje o 13º estudo. Estamos falando sobre amuletos e palavras mágicas. Hoje a segunda parte deste estudo. E tem, vamos dizer, o estudo, o tema anterior, unção com óleo, está bem aqui dentro, né? Um complementa o outro. Mas estamos falando de outros tipos e hoje vamos até tratar de alguns deles. Vamos começar lendo Tiago, capítulo 5, versos 13 a 18. Tiago, capítulo 5, versos 13 a 18. É uma leitura muito conhecida, nós inclusive a fizemos quando tratamos de unção com óleo, né? Tratamos desse tema lá também. Tiago, capítulo 5, versos 13 a 18, e essa primeira leitura eu a farei, e para as demais nós vamos nos revezando, então, hoje temos algumas várias leituras. Diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Eu quero frisar aqui a oração do justo. Ele fala da oração da fé salvará o doente, a oração do justo. Ele não, ele cita o óleo, unjam lá com azeite, mas é a oração do justo. Ele tira aqui, nós tratamos disso quando falamos de unção, ele tira qualquer possibilidade de que haja poder no azeite. Ok? Recapitulando o que nós falamos na semana passada, nós fizemos uma introdução sobre esse tema de amuletos, né? E voltamos lá no primeiro estudo sobre analfabetismo cristão, né, em que o pastor Diego citou, né, os amuletos, os sortilégios, né, esses objetos ou palavras ou hábitos ou, né, ações às quais as pessoas atribuem poder, como se aquilo, né, pudesse mudar a nossa sorte, como se aquilo pudesse atrair boa ventura ou expulsar ou repelir certas coisas, né? E, infelizmente isso entrou também no meio evangélico, né? E nós, então, fizemos um apanhado histórico, mostramos que já ali na segunda geração, logo ao fim, né, da chamada era apostólica, começou então a veneração, né, a busca dessas relíquias, quando a igreja ainda estava em perseguição, antes de Constantino. Os pagãos que se convertiam, e aí eram convertidos mesmo, né? Não era uma imposição do império, não era uma questão social, que a igreja estava em perseguição, eles precisavam de um elemento, né? Ou achavam que precisavam de um elemento plausível, palpável, plausível não, palpável, né? Que plausível nunca é, para reforçar a fé. Então começaram a rezar para os santos e essas coisas, e buscar relíquias e tal, e daí a coisa foi evoluindo até que chegamos ao ponto em que a igreja decretou, né, que nenhum altar cristão, né, são duas coisas, né, altar e cristão não combinam, né, mas nenhum altar cristão poderia ser consagrado sem uma relíquia, né? Então, os amuletos historicamente foram se desenvolvendo daí, entra a questão da Pax Romana, né, os pagãos que vieram não tão convertidos e trouxeram os seus amuletos, os seus objetos, né? E hoje está aí na igreja totalmente entranhado. Não é que está certo, está errado, mas está entranhado, a verdade seja dita. Então, hoje nós vamos começar falando de um assunto muito sensível, quando a gente fala em questão de
amuletos dentro do evangelho. Algumas pessoas falam, sim, mas né, o senhor mesmo falou aí quando estava cantando, o senhor falou semana passada, que existem algumas coisas, quando falamos de unção com óleo, né, existem alguns objetos que servem para incentivar a fé. Né? Isso não é amuleto? Pois, essa é uma linha muito tênue e muito perigosa. E eu terminei o estudo de semana passada falando isso. A gente precisa alargar essa tênue linha entre objeto incentivador de fé, da fé e amuleto. São duas coisas diferentes. Tem só um detalhe, que não é um detalhe, é algo essencial, é algo da essência do negócio, que faz toda a diferença. Então, nós vamos começar falando disso, dos objetos incentivadores da fé. Um problema inicial, né, e histórico até, sobre o uso dos amuletos está nos objetos incentivadores da fé, cuja interpretação e uso sempre foram distorcidos. É como eu disse, né, é uma linha muito tênue. A Bíblia relata desde o início o uso de objetos incentivadores da fé. Mas a verdade é que o ser humano, né, lá atrás o povo de Israel, e depois alguns dentro da igreja, né, não conseguem ver essa diferença aí e acabam fazendo das duas coisas a mesma coisa, quando não é assim. Né? Objetos incentivadores da fé são itens físicos, objetos, né, usados apenas como ponto de contato emocional ou mental que leva a pessoa a se voltar para Deus em oração, gratidão ou devoção. Então, o objeto incentivador da fé é um objeto, é um item físico, que ele serve ali para te, exatamente isso, incentivar a tua fé. Né? Ele não tem nada de especial. É como, queridos, deixa eu tentar tirar aqui, quase não sai. É como esse anel, né? Que as pessoas nós chamamos de aliança. Queridos, esse anel, ele representa uma aliança. Ele não é a aliança em si. O nome do anel é aliança, mas ele não é a aliança. Né? Quando acontece, né? Ah, tá na praia, um dos cônjuges perde o anel. Quer dizer que acabou a aliança? Não, perdeu o anel. Mas a aliança entre eles continua existindo, da mesma forma que muitas vezes muitos traem essa aliança e continuam usando o anel. Então, o que mantém o casal unido não é o anel. O anel representa, o anel mostra. É mais ou menos isso aqui. O objeto incentivador da fé, ele não tem poder, não é ele que faz, mas ele traz à mente, ele nos ajuda a nos ligarmos mentalmente. E aí está o ponto, não é espiritualmente, é mentalmente ao que está acontecendo e estimular a nossa fé, certo? Ou seja, são objetos que não possuem poder em si mesmos e nem se intenta atribuir-lhes. Eles são neutros. Então, os diversos objetos incentivadores da fé que a Bíblia cita, que ocorreram ao longo da história, ninguém nunca tentou, não foi intenção de Deus, não foi intenção de Moisés, de Josué, de Davi, de Samuel, e você vai citando, nunca tiveram a intenção, essas pessoas nunca tiveram a intenção de atribuir poder ao objeto, certo? Eles são usados para despertar ou fortalecer a fé, que continua, ou deveria continuar, né, centrada exclusivamente em Deus. É a mesma história da aliança. A minha aliança, né, não é o anel. A minha aliança é a minha palavra, eu empenhei a minha palavra, eu, né, diante de Deus e das testemunhas, de amar, respeitar aquela, né, da minha esposa. Então, a minha aliança não é com o anel, é com ela. E é a mesma coisa que a minha fé não deve estar no objeto, deve estar em Deus. O objeto me faz olhar
para Deus e crer em Deus. Esse é o objeto incentivador da fé. E na Bíblia, né, e na história do povo de Israel, há vários casos em que objetos incentivadores da fé foram usados. Por exemplo, a serpente de bronze. Vamos lá, esse é um objeto muito importante. A serpente de bronze. Números 21, 8 e 9, por favor. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Queridos, a questão era: você crê que ao olhar para aquela serpente, Deus pode te curar da picada? Nesse ato de olhar para aquela serpente estava um ato de arrependimento, porque as serpentes foram enviadas por Deus como uma praga pela murmuração do povo. Então a pessoa olhava dizendo: eu creio em Deus e que Ele mandou fazer aquela serpente, e se eu olhar para aquela serpente, eu creio nesse Deus de quem eu acabei de falar mal. Né? Me perdoa, Senhor, porque eu falei mal, eu creio em Ti. Então ele incentivava a fé. As pedras memoriais, Josué capítulo 4, versos 5 a 7, por favor. E disse-lhe Josué: Passai diante da arca. Ih, me perdi. Josué 4, 5. 4, 5. E disse-lhe Josué: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão. Assim essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. As pedras não tinham poder nenhum, nem de dar conquista ao povo, né, da terra prometida, nem depois o povo vencer alguma batalha. As pedras estariam ali para lembrar o povo, para incentivar a fé do povo de que nós temos um Deus que abriu o Jordão para a gente passar a pé enxuto. Nós temos um Deus que nos fez conquistar uma terra, expulsar 7 povos mais poderosos do que nós. O poder não estava nas pedras. A capa de Elias. Vamos lá em 2 Reis 2, 11 a 15. E sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e, voltando-se, parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Quem abriu o Jordão? O que abriu o Jordão? Ou quem? A capa de Elias ou o Senhor Deus de Elias? Né? A capa de Elias, aqui acaba a história dela. A Bíblia não cita mais a capa de Elias. É a última vez que ela é citada. Na verdade, eu acho que é a única vez que ela é citada. Eliseu bate com aquela capa nas águas e as águas se dividem. Mas ele fala: onde está o Senhor Deus de Elias? O poder não estava na capa. Tanto que depois ele não usa mais a capa. Né? Então, é um objeto incentivador da fé. Foi um incentivador da fé para Eliseu e foi um objeto que demonstrou aos filhos dos profetas que Eliseu fora constituído por Deus o substituto de Elias. Então, foi um objeto incentivador da fé em vários sentidos.
mas poder na capa não tinha, tanto que depois ela não é mais citada. O azeite da unção, nós já lemos, né, esses textos. Quero só em Marcos 6, Tiago 5, 14 e 15, nós já lemos, foi a nossa leitura inicial. Mas vamos em Marcos 6, versos 7, 12 e 13. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Verso 12. E saindo eles pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleos, e os curavam. Veja, Cristo deu-lhes poder, mandou que fossem, pregassem o arrependimento, ungiam enfermos e eles eram curados. O que que, o que que proporcionava a cura? O azeite ou o poder que Cristo colocou sobre os discípulos? Então, o azeite da unção também é um objeto até hoje. Nós falamos sobre azeite da unção no estudo passado. Né? É um objeto incentivador da fé. Não tem poder no azeite. Nós já falamos isso. Não adianta comprar o azeite ungido. Né? De novo, não sei como é que alguém consegue ungir azeite, mas o azeite ungido, orado no monte, né? Ele é um objeto incentivador da fé. Não tem poder nele. Não tem poder nele. Certo? Não tem hoje e não tinha na época. Porque a Bíblia deixa bem claro. Deu-lhes poder. Cristo deu-lhes poder. Não colocou no azeite. Não deu-lhes azeite sacrossanto. Ok? Ou seja, tecnicamente não há, né, ou não haveria, né, problemas em usar objetos incentivadores da fé. Não haveria problema. Se as pessoas entendessem isso aqui é apenas algo para incentivar a minha fé, para mostrar, para me fazer despertar, para me lembrar, né, do meu Deus, para botar a minha fé em Deus. Mas eu tenho esse objeto, mas a minha fé está em Deus. Não teria problema nenhum. O próprio Deus usou. Né? Tecnicamente, não haveria. Né? Não há. Né? Sim, pastor Diego. Nós estamos numa época muito propícia, né, para falar de um objeto, né? Muitas igrejas têm colocado dentro das igrejas, né, como redundância, a árvore de Natal. Hum, Não, não falando especificamente da própria árvore de Natal, mas dentro dessa linha de raciocínio, a questão do objeto incentivador, hum. né? A árvore de Natal como objeto incentivador. Incentivador do quê? De uma falsa A ideia, de um crença. falso ensino, de uma história pagã e de tudo aquilo que ela carrega, né? E aí coloca-se dentro da igreja como um objeto incentivador, né? Ali dentro daquilo que a gente conhece como o Natal, né? Que pegando não a data, mas pegando o sentido, o nascimento de Cristo. E é um contrassenso muito grande essa questão, né? Que a gente pode colocar frente a frente bem nessa época, né? Né, você tem um objeto que incentiva a sua fé para o lado contrário, né? Ah, Cristo nasceu, mas eu coloco aqui um elemento que tira a minha fé do Cristo e coloca, né, me faz lembrar, né, das bolinhas, me faz lembrar dessas coisas, e não do Natal de Cristo, né? Não deixa de ser um objeto incentivador de fé, ao contrário, mas não deixa de ser. Mas Ok? aí tem o presépio, né? Pode não ser só a árvore de Natal. Tem o presépio para representar. Tem a presepada, é verdade, né? Com perdão do trocadilho, mas tem a presepada, né? Coloca lá o presépio, e aí, né? Se a gente for esticar aqui, aí temos, né? Os evangélicos que teoricamente aboliram as imagens, trazem uma imagem do menino Jesus para dentro da igreja. É por isso que eu digo, é uma presepada mesmo, né? Mas vamos lá. Mas muitos, e quando eu digo muitos, eu estou dizendo a grande maioria, queridos. Muitos não conseguem distinguir a tênue linha entre amuleto e objeto incentivador da fé, em que o poder não está no objeto em si,
mas na intenção e no seu simbolismo a fé. E, em geral, com o tempo, passam a atribuir-lhes poderes, caindo em idolatria. Esse, como eu disse, não haveria problema. Não haveria problema em usar objetos incentivadores à fé. Só que o problema é que as pessoas, né, e quando eu digo muito, estou dizendo a grande maioria, com o tempo, começa a atribuir ao objeto esse poder. É esse objeto que me guarda, é esse objeto que me protege, é esse objeto que muda a minha sorte, né? Me dá sorte, espanta o azar, espanta mal olhado, que também não existe, né? Então é fácil espantar o que não existe, né? Então as pessoas começam a atribuir o próprio azeite da unção. Né? É ele que cura. Então, já que ele cura, ele também consagra. Já que ele consagra, ele também expulsa. E aí as coisas vão tomando outro rumo. O que era para simplesmente incentivar a tua fé, né? Quando né, o azeite é posto na minha testa, né, ali está o Espírito Santo veio sobre mim, ou o Espírito Santo virá sobre mim e vai me curar. Não, o azeite é que tem poder. Né? E aí, isso também corrobora com a prática de extrapolar o uso do azeite. Né? Tem muitas coisas assim. O problema é esse, é que muitos não conseguem. Já não conseguem de cara, e outros, com o tempo, começam a fazer essa mudança, né? Aquela história do, né, o americano tem muito disso, a minha meia da sorte, a minha cueca da sorte, o meu, né? E muitas vezes os crentes começam a ter isso. A minha Bíblia, né, sacrossanta, é com essa Bíblia, eu tenho que pregar com essa Bíblia. Por quê? Porque ela tem a letra grande? Não. Que essa Bíblia é a Bíblia ungida. Que essa Bíblia é a Bíblia que não sei quem usou, não sei quem me deu, não sei quem consagrou, não sei quem. Não, é a Bíblia em si que traz a inspiração e não o Espírito Santo. Né? Não, porque quando a primeira vez que eu preguei foi um mover de Deus muito grande, eu estava usando essa Bíblia. Então é essa Bíblia que agora traz. Né? E você sabe que isso tem para muitas coisas. Né? Eu já vi isso com guitarra. Né? Não é essa guitarra que eu tenho que usar, porque é essa guitarra, quando eu toquei uma vez, se torna um amuleto. Né? A cadeira. A cadeira. A cadeira, essa é a minha cadeira aqui na igreja, é aqui que eu sento, né? Porque aqui é nesse lugar que Deus fala comigo. O Espírito Santo vem aqui. O Espírito Santo, que é onipresente, ele não fala na cadeira do lado, ele só fala nessa, né? E a gente já viu isso, o pastor Diego citou isso, porque já aconteceu isso dentro de uma igreja evangélica. Né? Então, tem muito disso, né? De fato, foi isso que ocorreu com a serpente de bronze. Né? Eu pedi para nós lermos números 21, 8 e 9, nós não vamos ler, mas a serpente de bronze era um objeto incentivador da fé e um tipo teológico de Cristo. Sim, a serpente de bronze era um tipo teológico de Cristo instituído pelo próprio Deus para cura pela fé nele. Eu sei que tem mais coisa, vamos parar aqui um pouquinho, vamos ler os textos. Eu quero ler esses 3 textos. Nós já lemos números 21, 8 e 9. A pastora Lígia leu, né, que Deus falando a Moisés: faze-te uma serpente ardente de bronze, coloque numa haste, quem olhar para ela será curado. Vamos em João 3, 14 e 15. São os 2 versos anteriores ao chamado texto áureo da Bíblia, né? E lá fala da serpente de bronze, né? Faz uma alusão a ela. João 3, 14, 15, depois João 8, 28, e depois João 12, 32 e 34. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, como Moisés levantou a serpente, Cristo fala daquela serpente. Importa que eu seja levantado. É quando Cristo é levantado na cruz. Moisés colocou numa haste, né? Alguns dizem que tinha ali né, uma outra hastezinha, como se fosse fazendo uma cruz para segurar a cobra, né? Senão ela escorregava. Apesar de que é possível você, né, aquela cobra fosse feita e cravada naquela madeira, mas uma haste levantada, né, com provavelmente uma outra hastezinha para segurar. E Cristo fala: quando eu for levantado,
como Moisés, não importa que o Filho do Homem seja levantado. João 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Quando levantardes o Filho do Homem, ele faz alusão ao que ele já tinha falado e faz alusão à serpente de bronze. João 12:32 e 34. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. 34. E respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Jesus fala de novo, né? Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei. Pense lá, querido, no deserto, Moisés colocou a serpente numa haste, mas não devia ser uma haste de 1,5 metro de altura, né? Uma haste grande, que ficou posta num lugar visível, para que qualquer pessoa que fosse picado em qualquer canto do arraial conseguisse olhar para a serpente de longe. Então, aquela cobra, aquela serpente na haste, atraía o olhar. E Jesus fala isso, né? Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei. Então, a serpente de bronze era um objeto incentivador da fé lá no deserto e era um tipo teológico de Cristo, instituído pelo próprio Deus para a cura pela fé nele. Só que, posteriormente, aquela serpente de bronze recebeu um nome, Neustan. Virou objeto de culto e só foi destruído pelo rei Ezequias, né? Cerca de 700 anos após ser feito. Querido, o Brasil não tem 700 anos, né? O Brasil não tem 700 anos de descoberto pelos portugueses, ou de colonizado, como queiram. Né? Que objeto que dura 700 anos? Os objetos da arca não duraram o mesmo tanto que a serpente de bronze. O povo cuidou mais da serpente de bronze do que estava dentro da arca. Vamos lá em 2 Reis 18:4. Um outro pensamento é que o povo cuidou mais da serpente do que do próprio tabernáculo. Do próprio tabernáculo, né? Que é onde estava a arca também. Pois é, né? A serpente durou mais, né, que o tabernáculo e, né, até o templo quase, o templo escapou fedendo, né? Quase que a serpente dura mais que tabernáculo e templo juntos, né? 18:4, por favor, 2 Reis. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustan. Então veja, né, que era um objeto incentivador da fé, que foi Deus quem mandou fazer, se tornou objeto de culto, idolatria. Então, é uma linha, né, complicada que as pessoas tendem a distorcer, né, a desfazer. Começam a idolatrar o objeto incentivador da fé. Foi isso que também ocorreu historicamente na igreja medieval, em que os objetos incentivadores da fé bíblicos, né, esses que nós citamos e mais alguns outros, foram usados como argumentos para a validação de relíquias e de outros objetos, todos se tornando amuleto. Foi isso, nós falamos isso semana passada. Não, mas veja só, se lá o povo de Israel fez a serpente de bronze, se o povo tinha a capa de Elias, tinha não sei o quê, a própria arca da aliança se tornou, né, vamos dizer assim, um ídolo em si, quando nós vemos lá na história de 1 Samuel, capítulo 4, né, o povo completamente desviado de Deus, mas vamos lutar com os filisteus, trazer a arca é que vai nos salvar. Não importa se a nossa vida está boa com Deus, a arca vai, né? Então, a fé passou para o objeto. E na história da igreja medieval foi o que aconteceu. Não, mas se lá na Bíblia tinha, então a gente pode também, né? Então vamos pegar relíquia, pode. Foi essa distorção. Então, é muito fácil a gente sair de um objeto incentivador da fé para um amuleto. É tão fácil, queridos, que muitas vezes a gente faz e não vê. Por exemplo, oração pelos enfermos. Aí você chama à frente, vem aqui à frente, quem quer receber oração,
Quem está com enfermidade, coloca a mão no coração para que os oficiais da igreja possam ungir. E aí tem ali gente orando e tem alguém que não é oficial, não é presbítero da igreja. Eu já vi isso acontecer, tá bom? Tem lá diácono, diaconisa, tem irmão de banco, a pessoa sente, né, e vai lá, porque impor as mãos sobre os enfermos, todo crente deve. É em nome de Jesus. Ungir com óleo, só os presbíteros, e aí a gente já tratou disso. Então, muitas vezes eu já vi, as pessoas estão ali orando, diáconos e diaconisas estão ali orando, impondo as mãos sobre os enfermos, e o irmão continua lá. Né? E o pastor já está acabando a oração e o irmão continua. Ele já, né, todo mundo já impôs a mão sobre ele, mas ninguém ungiu. Aí alguém chega e fala, querido, já pode voltar para o seu lugar. Não, não, eu ainda não fui ungido. Quer dizer, todo mundo que impôs a mão não vale nada. Né? O que vale é o azeite que vai me curar. Eu já vi isso acontecer e não foi nenhuma nem duas vezes, não. Né? Acaba que essa pessoa já transferiu o poder de cura para o azeite. E não para o nome de Jesus, né? Sob o qual ele recebeu muitas orações. Né? Igualmente, no meio evangélico, vários objetos incentivadores da fé se tornaram amuletos, né? Ídolos de muitos. Por exemplo, nós vamos tratar, eu trouxe aqui três. O primeiro não é um, né? O primeiro são vários, né? Mas três tipos, né? Que são, acho que, os principais, né? Que nós vamos tratar deles, alguns, mas aqui eu vou citar vários, né? Por exemplo, Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 121. Isso é muito comum no meio evangélico. Você chega na casa do crente e tem lá um porta-livro e a Bíblia está aberta lá no Salmo 91 ou no Salmo 121. Aí você pergunta para essa pessoa, você está lendo a Bíblia esse ano? Não, não estou lendo, não consigo, não dá tempo. Né? Mas a Bíblia está aberta ali, ó. Ali, aquilo ali está a minha proteção. Se tornou amuleto. Salmo 91 se tornou amuleto. Né? Bota adesivo no carro com Salmo 91, bota pendura no retrovisor, é um amuleto. Tatua. Óleo da unção, nós já tratamos, né, algumas semanas sobre esse tema, se tornou um amuleto. Objetos de campanha, aí o negócio cresce, né? Objeto de campanha, compre isso, compre aquilo, leve para sua casa, porque é isso que vai, né? Leve e tal. Você sabe, né? Isso se tornou um mercado hoje no meio evangélico. Né? Objetos de campanha, porque eu já orei, porque eu já ungi, porque eu já levei para o monte, porque eu já fiz e aconteci nele. Agora ele né, tem grande poder nele mesmo. Né? Inclusive objetos que não existem. Né? Campanha do cajado de Moisés. Você sabe que isso existe. Você sabe que isso existe, né? Então, é o cajado de Moisés, querido. Né? Ficou lá, na melhor das hipóteses, ele ficou lá nas colinas de Moabe, né? Lá ali na visão de Jericó, onde ele subiu. Jebel Musa, foi o nome que eu quis lembrar algumas semanas e não lembrei. Jebel Musa, né? Na melhor das hipóteses, se não quebrou antes, estava lá, tá bom? E uma vez que o objeto passa a ser visto como portador de poder próprio, a fé do cristão, entre aspas, porque ele não é cristão, ele está botando a fé dele em outra coisa, não é em Cristo, né? Passa a depender dele, né, do objeto, substituindo ou enfraquecendo a verdadeira fé em Deus. Ele transfere. Se o objeto tem poder, então, né, eu tenho que andar com esse objeto, eu tenho que andar com essa. É ele quem me protege. Né? É o Salmo 91 aberto, na sala de estar, logo na entrada, quem me guarda. Né? Não, o Senhor é quem te guarda, diz o Salmo 121. Não é o Salmo, é o Senhor. Né? E aí a pessoa vai tirando a fé. Né? Não, Deus não, é o Salmo. Deus não, o óleo. Né? E aí eu pergunto, qual é a diferença de Deus não é o pé de coelho, Deus não é a ferradura. Né? A gente precisa estar atento a isso. Né? Ambas as situações, isto é, a transformação do objeto incentivador da fé em amuleto e a dependência ou crença destes amuletos são nítidas e notórias atualmente no meio evangélico.
E não é justo dizer que é apenas no meio neopentecostal. Todas as igrejas, vamos tacar pedra na nossa vidraça, nas Assembleias de Deus. Isso entrou, isso é uma praga dentro da Assembleia de Deus hoje. É difícil. Eu estava conversando com um pastor semana passada, né, e ele estava tendo essa mesma queixa que eu apresento, né? Tá difícil a gente ouvir pregação do evangelho genuíno. Tá difícil a gente ir na igreja das Assembleias de Deus e a gente não se deparar com essas coisas. Então dizer que é só tem nas igrejas neopentecostal, isso aí é passado. Isso aí não acontece mais não, tá? Isso está amplamente arraigado nas igrejas evangélicas hoje, inclusive as Assembleias de Deus. Isso é nítido e notório. A criação de amuletos, né? O incentivo a esses amuletos por parte, né, da liderança, né, do clero, vamos botar no nome do clero, né? Infelizmente. E, de novo, não só nas neopentecostais, não. Ok? Então vamos trabalhar alguns amuletos e objetos sagrados. Queridos, eu não tenho como, é humanamente impossível eu citar todos os amuletos que os pseudo-crentes estão usando. Até porque antes de eu acabar esse estudo já surgiu em alguma igreja outro, certo? Mas eu vou trazer algumas coisas que historicamente se tornaram amuletos, se tornaram objetos sagrados. E a gente precisa repensar. Porque é muito fácil eu falar aqui, né, da vassoura ungida, do travesseiro consagrado, né, do kit de beleza de não sei quem. É fácil. Mas existem alguns que se tornaram amuletos, se tornaram objetos sagrados e que estão amplamente arraigados e passam desapercebidos. Ok? E eu vou apontar alguns paradoxos, alguns contrassensos. Apesar de atacarem a idolatria do culto católico, infelizmente, atualmente, entre os evangélicos, há vários amuletos, isto é, objetos aos quais se atribuem poder e que são invocados. Né? Infelizmente, né? Ou uma falta de bom senso, ou um contrassenso, um paradoxo dos evangélicos, é falar porque os católicos ficam lá, né, orando para os santos, para as imagens, né? E aí é o sujo falando do mal lavado, né? Por quê? Porque hoje dentro da igreja os evangélicos estão fazendo, às vezes não é uma imagem, mas como eu disse, é uma vassoura, é um travesseiro, é um tijolinho, é um chaveiro, né? É uma caixinha de promessa, né? Então são várias as coisas às quais os evangélicos estão transferindo a sua fé, né? Eles não é que eles se tornam intermediários entre o homem e Deus, não. Eles se tornam substitutos de Deus. A fé dos evangélicos não está num intermediário. A fé dos evangélicos está num objeto. Certo? É o que tem acontecido. Ok? Para constar, para ficar gravado. Glória a Jesus no Oikos, e não é de hoje, né, que isso não acontece. Glória, e não é porque eu, né, não sou eu, graças a Deus o Oikos é uma reunião de pessoas, é um grupo de pessoas que já pensa assim, ok? Para ficar registrado. Estou falando de outras igrejas. De fato, os evangélicos têm feito igual ou pior, né, igual ao catolicismo, né, o pior ali deveria estar entre parênteses, igual ou pior ao catolicismo, em especial após o neopentecostalismo, que trouxe a competição intereclesial. Ou seja, depois que o neopentecostalismo chegou prometendo, né, os 4 Cs, casamento, casa, carro e concurso, as igrejas que pregavam isso encheram. As pessoas foram atrás disso, né? Foram atrás do pão que perece,
Esqueceram do evangelho genuíno, salvação, libertação. Isso não importa mais. Eu quero casamento, casa, carro e concurso, né? E aí as igrejas que antes, não, então vamos continuar pregando o evangelho. Quando elas olharem, esvaziaram, não, vamos então pregar aquilo ali também. Vamos trazer esse povo de volta. Vamos aumentar a arrecadação da igreja. E começa uma competição intereclesial entre igrejas. E cada uma cria um objeto, um negócio novo, uma oração nova, né? Tá me doendo o pâncreas eu receber de manhã de pastores e de crentes, né, uma oração para você ler. Oração do dia. Né? Deus querido, oração escrita para eu repetir tem nome. Chama-se reza. Que era o que os cristãos combatiam. Não, os evangélicos, não, não, vamos parar com isso. E agora nós estamos fazendo igual. Nós não, eles estão fazendo igual. Isso é competição intereclesial, né? A busca por bênçãos físicas e materiais. Como eu disse, as pessoas estão buscando os 4 Cs: casamento, casa, carro e concurso. Deixa eu acrescentar mais um, né, o quinto, a cura. A cura também se tornou objeto de culto. Eu não quero mais libertação da alma, é libertação do corpo, né? Então, criando um ambiente perfeito para crenças em lugares, né? Ou você tem que receber a oração lá no Muro das Lamentações. Se você não for lá orar, você né, não acontece. Lá no topo do Monte Sinai, que na verdade não é o Monte Sinai, né? O lugar é ali, né? E Jesus falou, nem neste monte, nem em Jerusalém. Não, não, Jesus estava errado. O lugar é importante. Objetos, números, né? O número 7, e nós já falamos disso, né? Pessoas especiais, né? O bispo, né? É o vice-Jesus, é o apóstolo, ele é que tem. Né? É ele, o poder é dele, é somente dele, veio dele, nasceu com ele. Né? Não foi dado pelo Espírito Santo, não, é dele. Né? Então, pessoas especiais ou ungidos, esses é que tem. O resto, e aí é aquela história, né? Hoje o pastor fulano está pregando em tal lugar. Ei, vamos todo mundo para lá. Por quê? Porque é lá que Deus vai falar. Na minha igreja hoje Deus não fala, porque hoje é só o pastor Abner que está pregando. Quem é pastor Abner comparado com o Zé das Tripas? Não é ninguém. Né? Então as pessoas saem e vão lá, porque lá, aquilo lá é que é o especial. Né? São os ungidos. O Espírito Santo deixou de ser onipresente, ele agora só está com fulano. Tudo isso é amuleto que a gente está criando. Né? E são vários os itens materiais que têm sido adotados como amuletos. São vários. Eu vou citar, né? Vou trabalhar. Citar, eu já citei vários. Vou trabalhar, se não me engano, 3. Primeiro deles, né? Vamos pegar aqui e botar tudo num saco só, amuletos diversos. Ok? Diversos. Um dos primeiros amuletos adotados, não, adotado, um dos adotado pelos cristãos, se não o primeiro, foi a cruz. Você sabia disso? Um dos primeiros que os cristãos adotaram, né, foi a cruz. Seu uso começou pelo sinal na testa, né, o gesto. Não sei se você vê muitas pessoas fazendo aquele negócio no corpo inteiro, né? Mas ele começava só na testa. Né? Sustentado, esse gesto foi sustentado por Tertuliano, que foi o único dos teólogos pós-apostólicos a tratar do tema, em 211, em sua obra De Corona. Querido, para você ter uma ideia, o apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer, morreu no ano 98, aproximadamente. Então você tem aí mais uma geração, na terceira geração, já começa essa coisa, né? O gesto da cruz. O sinal da cruz que a gente conhece hoje. Ele frisou que o gesto não está na Bíblia. Ele frisou. Não está na Bíblia. Mas pela tradição não escrita, sempre é isso, né? Não está na Bíblia, mas a tradição, é por isso que eu critico a tradição católica, a tradição rabínica, né? Porque a Bíblia diz para não ir além do que está escrito.
Mas sempre tem, né? Não, mas aí passou, né? Então, pela tradição não escrita, ele o defendeu como uma marcação espiritual. Olha o absurdo. Seria uma forma do selo na testa dos servos de Deus de Ezequiel 9:4 e de Apocalipse 7:3. Aquilo que a gente hoje usa para combater essa história de que o chip é o sinal da besta, né? O chip é sinal para os besta, né? Mas não da besta. Vamos lá em Ezequiel 9:4 e Apocalipse 7:3. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então veja, Deus aqui manda marcar não os ímpios, mas os justos. E aí Tertuliano diz, veja, como Deus mandou marcar na testa, né? A gente não sabe qual é o sinal, mas podia ser o sinal da cruz. Então não está errado não, segundo ele. Apocalipse 7:3. Dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. A mesma coisa. Então Tertuliano usa isso para dizer, pô, dá para fazer o sinal da cruz na testa, que é uma marcação espiritual. Isso é uma clara distorção ou extrapolação dos textos. Se você lê os textos, né, você vê que quem está marcando são anjos. São pessoas enviadas por Deus, e não a própria pessoa. E não, no caso, o sacerdote. Né? É uma marcação espiritual. E aí ele traz isso para o campo físico e dá às pessoas o direito de se marcarem. Isso é uma distorção completa do texto. E é uma extrapolação do texto, porque o texto não fala qual é a marca. E aí ele estabelece, é a marca da cruz. Certo? Seria um símbolo da vitória de Cristo. O gesto seria um memorial da derrota do diabo, inclusive ao próprio diabo. E é por isso que muitas pessoas, né, algumas até dentro da igreja, fazem esse, né, aquele negócio assim, ó, né? Aquilo seria, né, o vai de retro, Satanás, que você já ouviu falar. Então eu faço o gesto da cruz e o diabo tem que fugir da cruz, né? E por isso a cruz seria uma arma espiritual contra demônios, tentações, perigos. Aí a gente coloca, né, o lobisomem, né? Aí tudo entra aí. Por quê? Porque a cruz tem esse poder, né? E nós cantamos o hino 291 hoje, certamente porque ele diz a mensagem da cruz. A mensagem de que Cristo, né, o Filho de Deus, o Deus encarnado, teve uma morte vergonhosa e derramou o seu sangue para nos salvar, para nos justificar, para nos reconciliar com Deus. Ele morreu por nós, ele ressuscitou e hoje está sentado à destra do Pai. Essa mensagem tem poder. A cruz, como a gente tratou no panorama, querido, depois que tiraram Cristo da cruz, essa cruz foi jogada, na verdade foi só a haste de cima, foi jogada para lá. Outro condenado foi pregado nela, provavelmente, historicamente falando, era isso que acontecia. A cruz não tinha poder. A cruz em si, a madeira, não tinha poder. Não tinha, e não tem, e não existe, e apodreceu, né, do mesmo jeito que as coisas aconteceram. Né? Então, né, as pessoas, a gente precisa entender isso. A cruz não é símbolo da vitória de Cristo. A mensagem da cruz tem poder, né? A cruz não tem poder para lobisomem, vampiro, que é uma coisa que as pessoas estão, né? Os crentes estão hoje tudo vendo filme de vampiro, que coisa linda, que coisa horrível, né? Que incoerência, né? Sim, pastor Diego. Um pensamento me subiu à cabeça. Eu acho que foi semana passada nós falamos do homem que tocou nos ossos do profeta de Eliseu, né? E ressuscitou, né? E aí o senhor falando sobre a haste, né? A cruz de Cristo. Se um outro prisioneiro, algum outro condenado, provavelmente, como o senhor falou, foi ali crucificado, se a cruz tivesse um poder, aquele homem não morreria, ou teria acontecido algo bem espantoso e miraculoso
ali, né? Porque se com os ossos do profeta um ressuscitou, imagine com o sangue de Cristo, É, né? e é verdade. E tinha muito sangue de Cristo na cruz, né? A cruz era de madeira, né? Só de, né, cravar aqui, atravessar aqui, né? Ou aqui, muitos dizem que aqui, né? Só de atravessar tem sangue muito, né? Então, se a cruz tivesse poder em si, com o sangue de Cristo ali, né? Querido, né? Como o pastor Diego falou, o homem não tinha morrido, né? O homem não teria morrido, o próximo condenado, né? Então, a cruz não é símbolo da vitória de Cristo. A mensagem da cruz é que transforma o homem, o evangelho de Cristo. Pastor, desculpa. Eu Sim, acho que aí também ganha um gancho, uma questão que o senhor sempre combate e bate muito, a respeito do próprio sangue de Cristo, né? O sangue de Cristo tem poder para nos libertar do pecado, né? Nos tornar filhos de Deus e todas as derivações dessa situação. Mas ali o físico, né? Provavelmente não ocorreu absolutamente nada e as pessoas evocam, né, o sangue de Cristo à torta e à direita, né? eu vou assim, pensar que a Bíblia não trata da infância de Jesus, mas Jesus foi uma criança como qualquer uma outra, né? Quando era menino, Jesus nunca se machucou, nunca caiu, nunca ralou o joelho, né? Quando jovem, trabalhando em carpintaria, nunca arrancou um pedacinho do dedo, né? Então, são coisas que a gente precisa. O sangue, né? Jesus, como homem, Jesus era 100% Deus e 100% homem, né? Como homem, como matéria, o sangue de Cristo era o sangue de Cristo. Se você pensar, né? Pega aí a chicotada que deram, e deram várias, deram murros, né? O sangue espirra, né? Você acha que o sangue de Cristo não caiu no pretório romano? Né? Mas então aquele lugar virou sacrossanto. O sangue, falando, né, materialmente falando, ele não tem poder nenhum. O que o sangue representa, o sacrifício que está ali por trás, a morte, a entrega do único que não pecou, aí é que está a libertação. Ok? Então Tertuliano argumentou, né, que os cristãos deveriam fazer o sinal da cruz na testa antes de atividades cotidianas como proteção. Criou o amuleto, né? Tá aí, faça o sinal da cruz, né? Porque aí você vai ter proteção, a cruz te protege. A cruz não protege. Se a cruz protegesse, cristão não morria, né? Como o pastor Diego falou, se a cruz protegesse, o próximo condenado não teria morrido, né? Constantino, agora vamos dar um salto de 211 para 312 depois de Cristo, né? Após a visão do Inhoxínio Vintes, né? Por este sinal vencerás na ponte Málvia, né? Em 312 adotou a cruz ou o cristograma, né? O Chi-Rho, né? O Chi-Rho, né? Que são as duas iniciais da palavra Christus em grego, né? Como símbolo protetor em estandartes e moedas. Ele pega agora a cruz e um cristograma que vai para a história e adota como símbolo de proteção. Nós vamos voltar nesse tema aqui, né? Vamos aprofundar bem nisso aqui mais para frente. Então, ele pega a cruz, que era uma coisa que os cristãos faziam lá, um sinal, e agora ele traz e bota, pronto, agora vamos botar a imagem da cruz. Não é só o sinal, agora a imagem também protege. Bota no escudo, bota na moeda, né? E quantos soldados morreram com a cruz pintada no escudo? Em sua peregrinação a Jerusalém, em cerca de 326 depois de Cristo, Helena, mãe de Constantino, a famosa Helena, mãe de Constantino, alegou ter achado a Vera Cruz, né, ou a cruz verdadeira, né? 300 anos depois, ela achou a Vera Cruz. A cidade já tinha sido queimada pelo menos duas vezes. A cruz era de madeira e ela achou a Vera Cruz, né? E então fragmentos dessa cruz foram distribuídos como relíquias, acreditando-se que traziam poder de proteção. Se o sinal, se a pintura tem poder, então realmente a madeira da cruz aí é essa, né? Então, no século V, se difundiram as cruzes peitorais, usadas por bispos e cardeais,
supostamente contendo relíquias da Vera Cruz. Então, inicialmente, aquelas cruzes grandes que você vê de ouro, incrustadas de pedras preciosas, que você vê nos peitos dos sacerdotes, inicialmente, pensa lá no ano, né, lá no século V, né? Então você tem ali ano 400, 400 e pouco, né? Ali dentro tinha um pedacinho de madeira, que eles diziam, ó, isso aqui é da Vera Cruz, mandei trazer de Jerusalém, né? Então, ali começou, né? Era a encolpia bizantina. Encolpia, eu falei na semana passada, é colocar um medalhão com uma coisa dentro, uma relíquia dentro. O problema é que não tem cruz para todo mundo. Então, né? Monges, clérigos e leigos que não podiam arcar com os custos das lascas da Vera Cruz, que não era de graça, passaram a usar apenas os medalhões relicários em forma de cruz. Então, antes tinha uma madeirinha, agora não tem mais não, só o sinal mesmo, só a representação, né, em forma de cruz. E assim a cruz passou a ser vista como amuleto protetor, sendo transformada, né, de um errôneo gesto traçado com o dedo na própria testa para um amuleto literal usado para proteção. Então, como eu disse, o que antes era, né, uma coisa feita com a mão, agora veio para um objeto visível, palpável, às vezes de ouro, né? E aí muito grande, por quê? Para proteção, né? Para proteção contra o mal olhado, o demônio, né? O vampiro, o lobisomem, o pesadelo, né? Querido, tem muito crente que ainda crê nisso, tá? Pode achar que tem muito crente. Durante a reforma, os protestantes entenderam, lá na reforma, hoje parece que não mais, que tanto o gesto quanto o objeto eram vãos e sem propósito, e abandonaram a prática, passando a criticá-los, né? Tanto o objeto quanto o gesto. E com razão. É óbvio. Biblicamente não tem base, logicamente não tem base até você pensar num objeto de madeira que foi achado 300 anos depois que a cidade foi queimada 2 vezes no mínimo, né? Contudo, hoje é enorme a criatividade dos bispos e pastores evangélicos, né? Pastores ali está errado, são apóstolos. Pastor hoje é coisa pouca, né? São os apóstolos evangélicos, né? E é enorme a credulidade do povo no uso de amuletos para trazer bênção e vitória. Água do Rio Jordão, pessoa, né? O pastor traz, né? Eu falei de um que trouxe, disse que trouxe 5.000 litros de água do Rio Jordão. Ele deve ter vindo, eu não sei, né? Botou caminhão-pipa no navio, deve ser, né? Rosa ungida, kit de beleza da rainha Esté, azeite do Monte das Oliveiras, sal grosso do Vale do Sal ou do Mar Morto, trombeta de Gideão, travesseiro ungido, vassoura consagrada. Querida, a criatividade é imensa. Tijolinho no chaveiro, né? Isso aqui, olha, você pode comprar, né? Nós juntamos 318 e fomos para o Monte orar. Isso agora tem, coloca aí na sua casa que o mal olhado não vai pegar, que isso não entra, aquilo não, o azar vai ser expulso, a questão financeira, a pobreza vai embora. E é enorme a criatividade dessas pessoas e é enorme a credulidade do povo. O povo não crê mais em Deus. O povo não crê que aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Não, o Senhor não. É a rosa, é o. E não dá para eu falar de amuletos assim, porque, como eu estou dizendo, são milhões. Milhões. Mas há também os tradicionais número 7, e nós já tratamos do número 7 aqui quando falamos do movimento judaizante. Falei muito bem falado, não vou me ater a ele. Salmo 91, Salmo 121, caixinha de promessa, óleo da unção, elementos da ceia,
né? Não, eu preciso hoje tomar ceia, vou fazer um esforço tremendo para estar na igreja para tomar a ceia. Por que, querido, você quer ter esse momento de lembrar o sacrifício que te libertou? Não, porque eu vou ser curado é quando eu tomar o cálice. É quase crer na transubstanciação, né? Não é cálice, é o sangue de Cristo. É quase isso. Não é? Eu já critiquei aqui, né? Pessoas que tomam o cálice e parece que, né, já vira de cor, já cai de joelho, parece um negócio que assusta. E por que não? Porque é o cálice. E, né? Água do batismo, meu pai costumava dizer, né? Se a pessoa não tem a vida transformada, entra um pecador seco e sai um pecador molhado. A água não salva ninguém, querido. A água do batismo não salva ninguém. Não tem poder nenhum naquela água. Muitas vezes, em muitas igrejas, é água bruta. Água de, né, muitos fazem batismo no rio, batismo no açude. A água não tem poder. Né? Certas expressões, que nós vamos tratar delas no próximo estudo, né? O sangue de Jesus tem poder, né? O pastor Diego já citou aqui. Misericórdia. Por que você falou misericórdia, né? Você está pedindo a Deus, é uma oração a Deus, Senhor, tem misericórdia. Não, é porque é ranço. É porque se eu falar misericórdia, as coisas acontecem no mundo espiritual. É o termo. Né? O sangue de Jesus tem poder. Né? E aí os crentes estão usando isso, né, a torto e a direito. Né? Aí cortei o dedo. Aí o sangue de Jesus tem poder. Sério? Para quê? É isso? Né? Em nome de Jesus eu vou passar no concurso. É Jesus que está falando? É Jesus que está dizendo que você vai passar no concurso? Porque se for Jesus, você vai passar mesmo. Agora não faça vergonha a Jesus usando o nome dele à toa, não. Então, certas expressões que os crentes têm usado também são amuletos, sim. Se tornaram, né, o amuleto e a muleta de muito crente. Ok? Seguindo. Assim, é urgente. É urgente, eu tenho batido nessa tecla já há anos. Que os verdadeiros cristãos não só abandonem o uso desses amuletos, destruindo aqueles que já possuem, como também renunciem às suas campanhas instituidoras. Grite, se você tem em casa a rosa, o tijolo, o travesseiro, não só joga fora, não. Não dá para o outro, não. E pastor, mas eu gastei dinheiro nisso. A Bíblia fala de crentes que se converteram e queimaram os livros de artes, de magia, né? Artes mágicas. Não ficaram com pena, mas e o prejuízo? Mas tem o Senhor para te dar do que isso. Destrua isso. Destrua esse material. Isso é amuleto. Isso é objeto que está roubando a fé que você deveria ter em Deus. Destrua. E renuncie a essas campanhas. Pare com isso. Não, vamos comprar rosa, que a rosa vai. Não vai, não. Não vai, não. Não pode. Se Deus quiser fazer, ele faz. Sem o objeto ou com o objeto. Ele não precisa de objeto. Ok? E no caso dos símbolos que integram a vida cristã, né, a água do batismo, os elementos da ceia do Senhor e o óleo da unção, deve-se avaliar a real crença neles. Né? Aí não tem como você falar para você, para de tomar ceia. Não posso dizer isso. Né? Mas avalie, querido. Avalie em que você está crendo. Se você não está botando nos elementos da ceia certos poderes, atribuindo a eles certos poderes. A gente precisa tomar cuidado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, inclusive nessa questão. Será que eu estou botando minha fé nesse elemento? Será que eu estou achando que é esse elemento que vai me curar? Que é esse elemento que vai resolver meus problemas financeiros, meu problema na minha casa, meu problema seja lá onde for? Reavalie. Isso é amuleto. Ok? É crucial, é aqui um trocadilho intencional, né? Crucial vem da palavra cruz. Né? Algo crucial é algo que está no centro da cruz. Então, por isso o trocadilho mesmo, que nós começamos falando do sinal da cruz. É crucial estabelecer o claro ensino de que
apesar de que houve momentos nos quais Deus usou elementos, o poder não estava neles. Vamos, por exemplo, em só 2 Reis 20, verso 7. 2 Reis 20, verso 7. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Então, aqui Isaías usa uma pasta de figos. Nós até tratamos disso aqui, né? Eu acredito na fitoterapia, né? Há estudos científicos na fitoterapia, não no curandeirismo, ok? São coisas diferentes. As plantas têm propriedades que podem sarar. O figo é um elemento cicatrizante, mas, pelo que a Bíblia mostra, Ezequias não tinha uma ferida aberta, era algo por dentro. Só colocaram a pasta ali como um elemento incentivador da fé. O poder não estava no figo, né? Êxodo 7 é o cajado de Moisés. O poder não estava no cajado. Deus não precisava do cajado de Moisés para abrir o Mar Vermelho. Deus não precisava do cajado de Moisés para criar uma cobra. O poder não estava nos objetos. Então, Deus muitas vezes usou para demonstrar, por exemplo, no caso do cajado, né? Mas o pessoal do faraó não vai acreditar em mim, então joga o teu cajado no chão. Vou mostrar o poder que eu tenho. O poder não está no cajado, até, né, durante 40 anos aquele cajado foi cajado. Aí Deus falou, agora eu vou, né, eu vou usar o cajado. Mas o poder estava em Deus. Certo? Então a gente precisa estabelecer isso. Estabeleça isso, fortaleça na sua mente. Alargue a tênue linha que separa objeto incentivador da fé e amuleto. Ok? Um segundo amuleto, um segundo objeto sagrado que está na mente dos evangélicos é o altar. Ou o altar. O altar não é para qualquer um. Como visto, a oficialização das relíquias ocorreu quando o Concílio de Cartago, em 401 depois de Cristo, determinou que sem relíquias de mártires, nenhum altar cristão, é outro, né? São duas coisas incoerentes, seria consagrado. Por que tem o ponto de interrogação? Biblicamente, e eu vou mostrar também linguisticamente, o altar não tem nada a ver com o que a gente tem dentro das igrejas hoje. Tá? Isso não é altar. Nós temos hoje tablado, púlpito, parlatório, chame-o, né? Tablado, né, o piso elevado, que não tablado, um palanque, púlpito, é só aquela mesinha que fica ali no meio. Aquilo é púlpito. Hoje nós chamamos de púlpito o tablado mais a mesinha, certo? Altar é se fosse uma mesa em que se matavam animais, certo? E isso no Antigo Testamento. Altar cristão não existe, certo? Mas lá em 401, a igreja, já começando a ser igreja apostólica, católica apostólica romana, determinou isso. Linguisticamente, pode procurar no dicionário, altar é mesa na qual o sacerdote sacrifica a divindade. E isso é visto claramente no culto hebraico do Velho Testamento. Quem não conhece o altar de sacrifícios do tabernáculo, quem não conhece o grande altar que Salomão construiu no templo, certo? Então, altar é uma mesa quadrada ou retangular, na Bíblia sempre quadrada, né? Em que se matavam, no caso do altar de pedras, e muitas vezes queimavam as ofertas ao Senhor. Ok? Isso é altar. No contexto neotestamentário, ou no contexto do Novo Testamento, né, mas aqui é neotestamentário, de véu rasgado, ou seja, no contexto depois que Cristo morreu e que o véu se rasgou, o cristão é templo, oferta e altar. E sacerdote, posso até colocar. Ou seja, os altares físicos, altar físico, para o culto ao Senhor,
Não existem mais. Esses altares não existem. Hoje você é altar. Eu quero ler. Romanos 12:1 a gente sabe de cor, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável. Deus, que é o vosso culto racional. João 4:21 a 24 é Jesus falando à mulher samaritana, né? Mulher, crê-me, a hora vem e agora é, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque o Pai, a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai assim procura tais que adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então não tem altar. 1 Coríntios 3,16 também é muito conhecido, mas vamos lá. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Do Santo Espírito está escrito que sois o templo, sim, templo de Deus. 1 Coríntios 3,16. Você é templo. Você é altar. Você é a oferta. Você é o sacerdote. Você se oferece para ser habitação do Senhor e como oferta a Ele. Não existe mais altar no culto cristão. Acabou. Na Idade Média, a igreja adotou a arquitetura cruciforme, né? Se você pensar nas igrejas da Idade Média, né? Igrejas 1400, 1500, muitas delas têm, especialmente as grandes catedrais, né? Elas têm o formato de cruz, né? E o púlpito, né, o palanque e a tribuna sempre se localizava abaixo da cúpula ou torre central, bem ali no ponto, né, de junção das duas hastes do que seria a cruz. Ali tem uma torre central, né, e aquele ponto representava o encontro entre o céu e a terra. Então ali era posto o púlpito. Geralmente, um lado ficavam os ricos, né, os governantes e tal, para trás uma grande imagem, um grande, vamos dizer, não quero usar o termo, né, mas um, uma grande escultura de alguma coisa, o povo de frente e na lateral mais clérigos. Adotou-se isso, o formato de cruz. Então, no meio estava o altar, né? Por este simbolismo, e por ser visto como o local onde ocorriam as transformações, né, em especial a transubstanciação e os sacrifícios do culto, passou a ser chamado, o palanque ali no meio, passou a ser chamado e considerado altar. É daí que vem, quando você vê pregador na igreja evangélica, vem aqui para o altar. O nome disso é ranço do catolicismo. Nós já tivemos essa série também aqui na igreja, né? O altar hoje sou eu. E assim o altar passou a ser um local proibido para o laicato, né? Mesmo quando não tem culto. Os clérigos sobem no altar, a plebe não. Né? E figurou oficialmente na história da igreja como um local sagrado, como um tipo de amuleto. Queridos, é muito comum, vamos tacar pedra na nossa vidraça, nas Assembleias de Deus ao redor do Brasil. Eu conheço várias, já estive em várias, que o, o palanque, né, o tablado, é proibido para pessoas comuns, para crentes. Se não for, né, presbítero para cima, não sobe. E em muitas igrejas tem correntinha ali na lateral para impedir. Mas não está tendo culto, não pode, é sagrado. E eu não estou falando de outras denominações, eu estou falando de Assembleia de Deus. O altar é um local sacrossanto. E ele é tão sacrossanto que durante o culto, né, as pessoas, os pregadores, eles chamam para você vir para o altar. No final da pregação ele fala, né? Você está com esse problema, você vem aqui para o altar. Porque ali é que está o negócio, né? Lamentavelmente, entre os evangélicos, a ideia de que é no altar, né, no púlpito, que as transformações acontecem, né, porque é ali que está a presença de Deus,
no sacerdote, essa ideia permaneceu. Na Igreja Católica, lá na Idade Média, a ideia era, quando o padre ele fazia os processos para a Eucaristia, que eles acreditam, né, da transubstanciação, em que o pão se transforma no corpo de Cristo, tal como está no céu, e o suco, ou vinho, se transforma no sangue de Cristo, tal como está no céu, eles acreditavam nisso. Então, como isso acontecia ali no púlpito, aquele lugar era sagrado. E essa ideia ficou nos evangelhos. Ali, Deus está ali, sabe? E na mesa de som, não, na mesa de som, não, na mesa de som qualquer um pode ir. E não, também pode ir, Deus não está lá, não, Deus está no altar. Né? E o local continua a ser chamado de altar e proibido para todos, exceto os ungidos. É um negócio terrível. É um negócio terrível. Em muitas igrejas, né, para subir no altar tem que ter o convite do pastor presidente. Ali é só para o... Né? Acabou o culto. Fecha, bota a corrente. Não é para ninguém subir. Né? Complicado. E entre os evangélicos, ainda surgiu o dever, né, de chamar as pessoas à frente ao final das pregações em oração de conserto, perdão e etc. É como eu falei, né? Você vem aqui para frente, vem aqui para o altar. Aí você vai dizer, pastor, o senhor está dando um tiro no pé. Porque o senhor chama à frente para ungir os enfermos, o senhor chama à frente, né, na hora em campanha de batismo no Espírito Santo. Bem, a observação, como eu disse, as linhas são tênues. Observação. É claro que há orações que devem ser feitas na frente para facilitar a unção de todos os enfermos. Imagine numa igreja que tenha, vamos botar, né, pouco, vamos botar 60 pessoas. Aí você fala, quem está enfermo? Aí onde você está, coloque a mão no coração, que os oficiais vão passar ungindo. Querido, entra no banco, dá licença, por favor, dá licença. Aí unge aquele irmão. Aí sai, dá licença. Para facilitar a unção, para que todos recebam a unção que não cura, mas para facilitar, mais fácil é dizer, vem à frente quem está enfermo, coloca a mão no coração, ou você quer receber uma oração por uma causa impossível, né, que não vai receber unção, vem aqui à frente, que a gente vai orar especificamente por você. Aí a pessoa vem à frente e você pergunta, querido, qual é a causa que você quer apresentar? Não é muito mais fácil do que ter que ficar se embrenhando no meio dos bancos para... Então, não é uma questão de que o altar. A questão é logística. Conversa com os que se entregam a Cristo. Pessoa vem à frente, você chama, vem aqui na frente, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Pessoa vem ali, você dá uma, né, você dá as boas-vindas, olha, parabéns. Você abraça aquela pessoa, você ora com ela. Se houver alguma manifestação, já está num ambiente mais controlado, num espaço mais controlado. Acaba a oração, alguém vem e pega o nome. Se o pastor falar aqui, quem quer aceitar Jesus, fique daí mesmo e ore. A gente não sabe quem aceitou, se teve alguém que aceitou. Então, é uma questão logística. Não é porque o altar faz essa transformação. Né? Em geral, os pregadores chamam os cristãos à frente porque ali é o altar. E isso é problemático. Eu vou falar, né, isso aqui. A Bíblia ensina que os objetos do Velho Testamento, o altar, a pia, né, o altar de incenso, o candelabro, mesa dos pães, a proposição, eram apenas sombra dos bens futuros. Aquilo nós falamos disso, apontavam para Cristo, e quando Cristo morre por nós, aquilo perde o sentido. Hoje, nós temos livre acesso ao Pai e somos sacerdotes, oferta e altar. Romanos 12:1, você conhece de cor, já falei. Vamos em 1 de Pedro 2:5 e 9 e Hebreus 13:15, por favor. Primeira de Pedro 2, 5. Vós também, Desculpa, vós também como pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo,
para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sois edificados sacerdócio. E no 9 ele diz: vós sois o sacerdócio. Então nós somos sacerdotes. Sim, você é sacerdote. Ah, pastor, mas eu não fui ordenado, pastor. Você é sacerdote, porque você oferece oferta a Deus. Quem? Você mesmo é oferta. Romanos 12:1 a gente sabe, Hebreus 13:15. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, você é oferta. Vivo, santo e agradável a Deus. Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ofereça sacrifício de louvor. Mas quem oferecia sacrifício no Antigo Testamento? O sacerdote. E onde ele oferecia? No altar. Você é sacerdócio, você oferece sacrifício e você é o próprio sacrifício. Você é templo, sacerdote, oferta e altar. Simples assim. Então, não tem mais isso. Não tem mais isso na igreja. Logo, não é no púlpito que mudanças ocorrem. É no coração. É no coração que eu... Não adianta a pessoa vir à frente, né? Se você quer hoje fazer um novo concerto com Deus, tomar um novo rumo na sua vida, vem aqui à frente. Não adianta vir se o coração não está disposto. Eu gosto muito de uma canção, é um pouco antiga, né? De um grupo que dizia isso: meu lacrimejar não diz nada se meu coração não chorar. Não adianta vir à frente chorando, ai Deus, muda a minha vida, Senhor. Mas por dentro ele vai dizer, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Eu não vou abandonar a vida de pecado. Não tem transformação nenhuma. Ele pode estar aqui na frente do altar, ele pode estar em cima. É aqui que as transformações acontecem. No púlpito não há Shekinah. Não tem glória, né, lá no altar. Não tem maior poder de Deus. Não tem. Não tem. Não é o altar. Deve-se ter consciência, tanto ao chamar, quanto ao vir à frente, analisando motivação, atitude do coração e até pertinência, né? Exposição desnecessária. Querido, ele tem que tomar cuidado, né? O mundo hoje é um mundo mau. Mas também tem que entender que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. A tristeza pela exposição, muitas vezes, põe a perder uma vida. Então, muitas vezes, os pregadores, né, tal, você que nessa noite viu aí, que você está com a vida torta, com a vida suja, você que se descrente, mas você está olhando para as mulheres dos outros, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, está roubando, tá tudo. Vem aqui à frente. Será? Né? Matou. Eu vou lá não. Eu vou dizer para todo mundo aqui que eu estou olhando para a mulher dos outros, que eu vou não. Não vou não. Vou não. E repito, né, pode ser que até tenha um corajoso que vai, não, eu vou. Mas se o coração não está mudado, não adianta nada. Né? Por isso que a gente aprende, né? Se você quer tomar uma nova posição diante de Deus, ore aí. Porque o compromisso da pessoa não é comigo, não é com a igreja, é com Deus. Então, às vezes vai expor a pessoa desnecessariamente. Eu já contei um caso, né? O tempo está meio arrochado, mas eu já contei um caso de um pastor que, no momento da apresentação dos visitantes, uma família se levantou. Só tinha uma família de visitante nessa igreja, naquele dia. O pastor pregou, na hora do apelo, alguém quer aceitar Jesus? E ninguém se manifestou. Alguém quer aceitar Jesus? Eu vou encerrar, eu não vou ficar me... Ninguém se manifestou. Ele virou para a família e falou, vocês não querem aceitar Jesus hoje? E a família disse, não. Não, obrigado. Não, se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, se coloque de pé.
Igreja, vamos orar por eles aqui. Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor, toca agora no coração, quebra esse coração duro, esse coração de pedra. Transforma agora, Senhor, que eles se convertam a Ti. Em nome de Jesus, amém. Quer aceitar Jesus? A família falou não. E pegaram, saíram pelo banquinho e foram embora. E eu me pergunto se algum dia voltaram para a igreja. Então, trazer as pessoas para um local de exposição nem sempre é o ideal. A gente precisa analisar, né? Trazer para o altar, se o coração não está quebrantado, não resolve. Trazer aqui à frente, trazer à frente para uma questão logística, ajuda, né? Trazer achando que é ali que vai acontecer a transformação, não, aquilo não é o altar. Ok? Um terceiro amuleto, um terceiro objeto sagrado é o templo. Sim, o templo. Muitas pessoas têm isso. Também derivada da sacralização das basílicas na Idade Média está a veneração pelo templo. E isso tem um seu viezinho do culto judaizante também, porque a linha dos saduceus, especialmente, era muito voltada ao templo. O templo é o mais importante, né? E há isso mesmo no culto judaico, né? O templo. Isto é, por excesso de zelo, por excesso de respeito, por excesso de reverência, até se é que isso existe. Mesmo quando não há culto, a nave não pode ser usada para outros fins, né? Pode ensaiar no templo? Não. Mas é para cantata, é orquestra, é um grupo grande. Não. O templo é o templo. Vamos fazer uma reunião. Reunião de quem? Ah, reunião das professoras. Vamos usar o templo. Não. Não, o templo não. O templo. Refeições em dia de festa. Essa aqui dá BO demais. Eu lembro que uma vez nós fomos visitar uma igreja, numa conferência missionária, minha esposa e eu era convidado. E quando acabou o culto, o pastor, o presidente da igreja, me procurou e falou assim: o senhor tem problema se a gente usar o templo para comer? Não, pode comer, fica à vontade. Não, é porque a gente não tem refeitório e alguns pastores ficam escandalizados. Por quê? Porque o templo é o templo. Você vai comer no templo? Mas não está tendo culto. Não, mas é o templo. O templo, né? Uma observação pessoal aqui, né? O triste é que só há zelo quando não tem culto. Pode comer no templo quando não tem culto? Não. Mas quando o culto está comendo, aí pode comer, pode jogar papel no chão, né? Aí suja tudo, não tem problema não. Está tendo culto, né? Quando não tem, é que o templo é sagrado, né? Então, só há zelo quando não é culto. Pois durante o mesmo pessoas andam, né? Conversam, comem, crianças correm, gritam, né? As pessoas não se importam de atrasar, né? O zelo pelo templo é quando não tem culto. Pelo culto em si, ninguém não, né? Vamos ser, né? Muita gente tá nem aí, tá nem aí, né? O culto não tem essa importância. O importante é o templo, né? Deve-se entender que o importante é a presença de Deus no culto. O templo nada mais é do que uma sala onde se faz o culto. Né? Como eu falei aqui, tem crentes se reunindo ao redor do mundo aí, como a gente viu, né? Já no culto, no domingo da igreja perseguida, a gente já viu isso. Tem crente se reunindo em caverna. Tem crente se reunindo na floresta. Tem crente se reunindo com ninguém, é ele sozinho. O importante, querido, é a presença de Deus. A gente tem que respeitar a presença de Deus. E não o templo. Porque o templo hoje, né, é um templo. Isso está acontecendo muito na Europa e nos Estados Unidos. Hoje é templo. Amanhã a igreja fecha, os crentes vão embora, vende o templo, vira boate. Que isso, pastor? É verdade. Perdão. O templo é só um espaço. A gente precisa aprender a reverência à pessoa de Deus. E eu sempre faço comparação com as autoridades. Você não pode comer dentro de um tribunal, numa audiência. Você não pode. Não pode.
comer. Você não pode comer durante uma cerimônia militar. Não pode. Experimente para você ver. Não pode. Mas no culto pode. O culto é bagunçado. Deus entende. Né? E eu sempre jogo em Malaquias. Apresenta ao teu governador. Queridos, ali está o grande rei do universo. Não é local, não é o local, é a hora, é a pessoa, não é para comer, para andar, para correr, para gritar, para atrasar, né? Não é. Para os homens a gente não faz isso, né? Eu recebi uma vez uma mensagem que diz: se eu chego 15 minutos atrasado na consulta, eu perco a consulta. Mas no culto não tem problema. O que é isso? Né? Se eu chego 15 minutos atrasado, né, no trabalho, eu tomo uma advertência. Ah, no culto não tem problema. Se eu como durante uma audiência num tribunal, eu sou preso. Mas no culto não tem problema. Né? A gente precisa ter essa noção. Não é o templo, é Deus, é a reverência ao Senhor ali. Eu quero ler os dois. João 4, eu já até citei hoje, mas eu quero ler os dois textos. 1 Reis 9, 6 e 7 e João 4, 21 a 24. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira se apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses e vos prostrardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei. E esta casa que santifiquei a meu nome lançareis longe da minha presença, e Israel será por provérbio e montejo entre todos os povos. É Deus falando. Ele está falando do templo de Jerusalém, o grande templo do rei Salomão. Se vocês estão achando que eu me importo com esse templo, vocês estão achando que isso aqui para mim é alguma coisa? Se vocês não andarem no meu mandamento, eu vou desarraigar esse templo. E de fato fez. Esse templo vai virar motivo de risada, de motejo, de escândalo, de uau, né? Porque eu não me importo com o templo. Então, o templo é só o templo. É só um espaço físico. João 4, 21 a 24. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nem neste monte, nem lá em Jerusalém, no templo, adora a Deus em espírito e em verdade. De novo, o templo é só o templo, é só um espaço físico. E hoje, o templo somos nós, como nós já falamos. O importante é a presença de Deus. O local de reunião é só um espaço onde a gente convencionou de estarmos ali naquele dia e horário para cultuarmos juntos. Mas o importante, né, não é o espaço, é a presença de Deus e nós estarmos ali. Certo? Supervalorizar o templo como se fosse o objeto do culto é sacralizá-lo. Isso é, torná-lo importante por ele mesmo, o que o faz um tipo de amuleto. Se o templo é importante pelo templo pelo templo, então o templo é um amuleto. Então a gente tem que voltar a orar, né, voltado para o templo, porque é lá que está a nossa sorte. E não é. Você é templo. Este foi o erro do povo judeu, que não entendeu que mais importante do que o templo era a vida reta diante de Deus. Segundo Crônicas 7, 19 a 22, quase a mesma coisa de 1 Reis 9, 6 a 7. É a resposta de Deus a Salomão.
Eu quero ler Jeremias 7, 3 a 14. Jeremias 7, 3 a 14, essa eu vou ler. Diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. E não vos fieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é isso, né? Templo do Senhor é que é importante. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e direis, fomos libertados para fazermos todas estas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar em que estava, em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Deus está dizendo, eu vou destruir, vocês estão confiando nesse templo, vocês acham que o templo é importante para mim? Eu vou destruir esse templo como eu já destruí Siló, onde ao princípio o tabernáculo estava. Querido, o templo não é o mais importante. O templo, na verdade, não é o importante. Para o culto ao Senhor, o templo não é o importante. O importante é a sua vida reta diante de Deus, é o seu culto. Você é o templo. Ok? Não se pode ignorar o fato, né, e o ensino consequente de que o véu do templo foi rasgado, nos dando livre acesso ao Pai e nos tornando templo de Deus. Né? Não ignore isso. O véu foi rasgado. Marcos 15, 37 e 38, Jesus deu um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E tudo tem um simbolismo. Por que não de baixo para cima? Porque começa de Deus. De Deus foi a iniciativa de acabar essa separação. Temos livre acesso ao Pai e somos templo de Deus. Vamos lá em Hebreus 10, 19 e 20. Por favor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então nós podemos hoje chegar direto ao Pai. Você é templo. Você é templo, você é sacerdote, você chega diante de Deus. Você não precisa de mim, queridos. Você não precisa de mim para estar diante de Deus. Como pastor, eu te ensino. Como pastor, eu te oriento, eu te aconselho. Como pastor, eu tenho essa prerrogativa, tenho esse chamado. Mas não sou eu quem te levo a Deus. Eu não sou um intermediário. Você tem livre acesso ao Pai. E, como nós cantamos, né? O Espírito Santo habita em você. Você é templo. Segundo aos Coríntios 6,16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vós sois o templo do Deus vivente. Você é o templo. Então não coloque, né, não transfira a sua fé para o templo.
Como eu já contei aqui a história de uma irmã, né, lá quando estávamos no campo missionário. Nós oramos agradecendo ao Senhor por um grande milagre que Deus tinha feito. Estávamos dentro de uma UTI e oramos agradecendo ao Senhor pelo milagre que Deus tinha feito. Os médicos tinham dito: a chance do seu marido sair morto dessa cirurgia é de 99%. A chance dele sair um vegetal é 1%. A chance dele sair qualquer uma dessas duas, fora de qualquer uma dessas duas situações, é milagre. E aconteceu. E nós fomos na UTI, oramos e agradecemos ao Senhor. E quando nós acabamos de orar, ela falou: pois eu agora vou lá na capela para agradecer a Deus pessoalmente. Né? Ou seja, é lá que Deus está. Deus está em você. Você é templo. Amém? Assim não é preciso ir ao templo para orar ou adorar, porque seria lá que Deus está. Não, Deus está lá. Aqui não vamos orar em casa, não, porque não adianta. Deus não ouve aqui, Deus só ouve lá, né? Isso é limitar a Deus. Né? O Salmo 78, 41 fala isso. E limitaram o santo de Israel. Você diz que, né, Deus é onipresente. Não enche, a própria palavra do Senhor diz: não encho eu a terra e os céus. Não, ele enche, mas não aqui em casa. Em casa ele não está. Ele está lá no templo. Ele só enche os templos. Né? E você torna o templo um amuleto, um lugar sacrossanto. Né? E isso é errado. Né? É válido frisar que são, sim, necessários a reverência, o respeito ao patrimônio e ao tempo alheio e à educação. E isso não está sendo ensinado. Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé quando fores à casa do Senhor. De novo, não é porque o templo não é importante que também nós vamos fazer do templo, né, bagunça. O culto é um momento solene. Querido, criança é criança. Eu sempre digo: criança é criança. Mas, né, o problema é quando os pais, né, estão vendo e deixa para lá. Não, criança é criança, então, né, deixa o circo pegar fogo. Não tem problema. Não, tem que ser ensinado. Né? Isso não está sendo ensinado. Nem para a criança e nem para o adulto, na verdade. Né? A geração que hoje é adolescente não aprendeu a escutar não. Né? A geração que é criança também não. Mas aqui adolescente não aprendeu a escutar não. Então, assim, né, eu até recentemente fiz uma pregação sobre que culto é esse? Né? Tá lá pregando e as pessoas estão, né? Estão vendo um videozinho, já vi gente rindo, né? Aí, desculpa, né? Que riu alto, né? Querido, reverência sim ao Senhor que está ali. Isso precisa ser ensinado, isso precisa ser vivido. É como eu falei, né? Vai no tribunal, né? Eu já tive a chance de ser jurado. Não sei se eu digo chance, é uma oportunidade, né? Ser jurado em julgamento. Vai, faz, né? Eu queria que as pessoas fizessem em tribunais o que fazem, que fizessem em concertos. Recentemente eu tive num concerto em São Paulo e sentei num lugar muito ruim. O concerto foi muito concorrido. O ingresso que eu consegui comprar um local muito ruim, não dá, a visibilidade era péssima. E aí a gente chamou, né, uma das funcionárias e eu perguntei: tem como mudar de lugar? E ela falou assim: olha, quando der o terceiro sinal, parece coisa de colégio, né? Quando der o terceiro sinal, você pode mudar de lugar. Olha, no lugar que tiver vazio, você pode ir. E nós fomos. Tocou o sinal e nós fomos. Sentamos. Quando a gente acabou de sentar, chegaram os donos do lugar. Só que quando toca o terceiro sinal, as portas do teatro são fechadas. E, teoricamente, ninguém mais entra. Só que, como fecharam as portas e não tinha começado o concerto, o pessoal de fora deixou entrar. A pessoa chegou para a gente e falou: vocês estão no meu lugar. E a gente falou: ó, desculpa, a funcionária falou que quando tocasse o terceiro sinal a gente podia mudar de lugar. Ele ficou bravo e foi tirar satisfação com a funcionária. Como assim? Vai lá neles, né? E chegou lá e falou: sentaram no meu lugar. E a mulher falou para ele: desculpa, senhor, tocou o terceiro sinal, você perdeu o seu lugar. No mundo secular, as pessoas respeitam, né, as regras. E se não respeitam, são penalizadas.
Na igreja, não, aqui pode, né? Agora é Novo Testamento, é período da graça. Então vamos fazer gracinha, né? Como eu digo, salvação é pela graça, mas não foi de graça para você ficar fazendo gracinha. Deus ainda é o mesmo. Reverência é necessária, ensine, né? A gente precisa ensinar, a gente precisa aprender, né? Reverência, respeito ao patrimônio. Ah, não, eu dou o dízimo, quebra tudo aí, né? Fica à vontade, né? Não é porque você dá o dízimo que a coisa não está aí, você pode quebrar tudo, fica à vontade, não, né? Respeito ao tempo alheio, né? Sabe aquela canção, eu não sei porque tu vieste, eu vim para adorar a Deus? Querido, quem está ali podia estar em casa, ele resolveu estar ali, ele resolveu participar do culto, né? Aí a gente fica aqui, né, vendo videozinho, falando outras coisas de conversa paralela e atrapalha o culto de outra pessoa que foi ali para participar do culto. Então respeita o tempo alheio. Você não quer, né? Ok, né? Não deveria, mas, mas e o outro que foi? Respeita o tempo dele. Às vezes a pessoa chega e eu falo porque eu já passei por isso. Eu já fui para a igreja, né, muitas vezes chorando por dentro. Hoje eu preciso, Deus fala comigo, Senhor, me consola. Né? Chorando, chorando, e chega lá alguém, resolve que ele tem que fazer todos os comentários da pregação com você, conversar, saber da sua vida durante o culto. E você fica sem graça de dizer, querido, cala a boca que eu quero participar do culto. Né? Você não vai fazer isso. Aí você fica ali, né? É mesmo, aham. Respeite ao tempo alheio, né? Educação, educação. Fale baixo, bote o celular no silencioso. É o mínimo. Né? Então, como eu disse, né? Não é porque nós somos o templo e lá não é templo que também é esculhambado. Mas a gente precisa se esforçar. Né? A gente precisa se esforçar. Ensine criança, ensine adolescente, né? Ensine adulto. Né? Se você é adulto e precisa ser ensinado, se ensine. Né? Como eu digo, criança é criança, né? Mas ela precisa ser ensinada. E o adulto precisa se autocorrigir. Autocorrigir. Né? Vai no altar do seu coração aí agora e faça essa transformação. Ok? Ou seja, durante o culto, né, ninguém, adulto ou criança, deve correr, comer. Pausa. Existem pessoas que são diabéticas. Eu trabalhei com gente na equipe de louvor que era diabética. E aí, não pode comer? Vai, vai ali para. Vai lá fora, quando é o caso, né? Vai na cozinha, vai, né? Já tá ali no culto, o pregador falando e você. Feito o tempo ali, né? Então evite correr, comer, né? Fora do horário de culto. Acabou o culto, né? Amém. Crianças e adultos não devem correr dentro do templo por uma questão de cuidado com elas próprias e com a manutenção dos móveis. Mas não porque o templo e os móveis são sagrados. Como eu disse, eu respeito ao patrimônio. As coisas quebram, as coisas quebram. Mas é por isso que nós vamos quebrar de propósito? Não, não. Aquilo tem um custo para a igreja, né? Então, acabou o culto, né? Vai correr no meio, para quê? Aí tropeça na cadeira, sai, se machuca, né? Cai por cima, depois ainda vem reclamar do pastor, essas cadeiras estão muito perto uma da outra, bota coisa de vidro em cima da mesa, porque o espaço não foi pensado um espaço, não é, para correr, né? É um espaço para uma solenidade, né? Então, o perigo da, da correria, das brincadeiras, né? Já vi adolescente fazendo garrinha de chiclete dentro da igreja depois do culto, né? Não são eles que vão limpar, né? Então, é uma questão de cuidado, de zelo com as próprias pessoas e com os móveis, queridos. É uma questão de educação até. Mas não porque o templo é o templo. O culto, o importante é o culto. É a pessoa que está no culto. Deus. Fora do culto, é a manutenção e o cuidado e a educação.
Mas o templo em si não tem nada de poderoso nele, porque o templo somos nós. Amém? Alguma dúvida, pergunta ou comentário?